Imagino aí que já deva estar aparecendo para vocês aí, né, os slides, o que podemos aprender sobre agilidade com o Spotify. E essa apresentação, gente, vai ter aí como pano de fundo, ou como base, 3 referências principais, tá? Uma delas é esse artigo aí chamado Scale Agile at Spotify with Tribes, Squads, Chapters e Guilds. E todas as referências, elas partiram desse cara aqui, o Henrik Kinberg. Então ele escreveu esse artigo e publicou depois, o artigo é de 2012, e depois, posteriormente, ele publicou 2 vídeos em 2014, expandindo um pouco mais esse tema, tá? E o que muita gente às vezes não percebe é que nesses artigos aí, nesses materiais que ele criou, há alguns disclaimers, né? Então muita gente fala, por exemplo, em modelo Spotify, e no artigo ele inclusive coloca isso muito claramente. Nós não inventamos esse modelo, sequer na verdade na cabeça dele era um modelo, ele só queria contar a história do Spotify dentro desse movimento da agilidade. E olha só o que é colocado, eu vou traduzindo para vocês aqui simultaneamente. O Spotify é como qualquer boa empresa ágil, está evoluindo rápido. Esse artigo é apenas um retrato da nossa forma de trabalhar atual, uma jornada em progresso, não uma jornada completada. A hora que você ler isso, as coisas provavelmente já mudaram. Então isso não é um modelo cristalizado que ele quer que outras pessoas sigam. Ele só disse, gente, olha, mais ou menos é dessa forma que a gente trabalha, e eu queria contar para vocês como é que a gente fez aqui. Depois saíram 2 vídeos que complementam eles. Na realidade, boa parte do que está nesse artigo está nos vídeos também, são só formas diferentes de contar a mesma história. Algumas coisas evoluíram um pouco aí, né? Esse vídeo já é de 2014, de março de 2014, e mais uma vez, dentro, na descrição dele, tem mais uma vez um disclaimer importante. Ele coloca, essa é uma jornada em progresso, não uma jornada completa. Existe muita variação de squad para squad, quer dizer, o que é claro que ele tenta dar um jeitão geral de como é que funciona esse squad lá dentro do Spotify, mas ele diz que há variações. Então, o que está nesse vídeo não é totalmente verdade para todos os squads a todo o tempo, mas parece ser, né, a maioria verdadeira para a maioria dos squads a maioria do tempo. Então o que ele conseguiu, né, de tirar de mais comum aí, ou de coisas que são comuns a maioria dos squads. E depois, em setembro de 2014, então esse artigo aqui foi em março, o outro foi em setembro do mesmo ano, mais uma vez ele diz que é uma jornada em progresso, não uma jornada completa, e aí ele usa uma outra terminologia que é interessante. Esse vídeo também está em algum lugar, né, entre como as coisas são hoje e como a gente gostaria que elas fossem, né? Então, às vezes, existem, digamos, alguns desejos e não necessariamente realidades, né? Mas de modo geral é o que ele estava implementando, e vejam bem, né? A gente agora está em 2019, então 5 anos depois, é claro que outras pessoas podem ter se manifestado, mas os materiais mais icônicos, né, relacionados ao que se convencionou chamar erroneamente de modelo Spotify, basicamente são esses 3 aqui, por isso que eu escolhi os 3 para fazer esse resumo, e fazer também um link, né, em especial com o Scrum, que é um framework que vocês vão ver que eles se basearam no primeiro momento e beberam na fonte, né? Então a gente vai ver onde que esse, digamos, esse jeitão de trabalhar da Spotify casa com o Scrum e onde que não casa, onde que tem uma realidade ali que é de alguma maneira diferente. Vocês podem ficar à vontade, tá, gente, para colocar aí no chat a qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer complementação, né, que vocês tiverem, e aí eu vou, na medida do possível aqui, né, fazendo algumas pausas e respondendo ou comentando os comentários aí de vocês, tá? O Luiz está dizendo que está no trânsito, então a conexão não está tão boa. Espero que dê para assistir aí o que for essencial. Na verdade, acho que vamos voltar aqui. Bom, então o que acontece, gente? Em 2008, né, quando o Spotify estava ainda lá no lançamento do seu primeiro player de música, né, eles se auto-intitulavam, diziam que nesse momento, basicamente, eles eram uma empresa Scrum, né, a Scrum Company. Por quê? Basicamente era o que era utilizado, né, pelo time, né, que estava na empresa naquele momento. E eles escolheram o Scrum porque era um framework ágil bem estabelecido e
eles dizem que ajudou muito a estabelecer uma cultura de times, né? Uma cultura em que o time tem condição de ter autonomia e fazer o seu trabalho de uma maneira ágil. Mas o que foi acontecendo? À medida em que a empresa foi crescendo, né, alguns anos depois, e foram vários times começaram, né, a trabalhar de uma maneira conjunta e coordenada, eles acharam que essa obrigatoriedade aí de algumas práticas do Scrum estava mais atrapalhando do que ajudando. Né? Isso não quer dizer que a gente vai ver ao longo do tempo que eles pararam de usar o Scrum. Eles simplesmente... porque o que acontece? O Scrum é um framework, né? E como framework, existem algumas regrinhas que os criadores do Scrum, que eles dizem o seguinte, olha, se vocês abandonarem algumas dessas regras, não é que é proibido, mas vocês não estão usando mais Scrum. Então, ele é um framework que, para você dizer que está usando ele, você teria que usar todas essas regrinhas, os papéis, em especial os papéis, os eventos e os artefatos. Não é muita coisa, né? Ele é um framework bem enxuto, mas ainda sendo enxuto, ainda parecia ser muita coisa em alguns contextos aí, no caso do Spotify. Então eles decidiram, não é que eles aboliram o Scrum, eles simplesmente tornaram algumas práticas opcionais. Mas é interessante que, vendo, né, o vídeo em que eles falam a respeito dessas práticas, eles colocaram algumas dessas aqui como sendo as práticas que eles flexibilizaram, mas é interessante notar que algumas delas, né, como a velocidade e o burn down chart, elas não são obrigatórias, né? Na verdade, o burn down chart nunca foi uma prática obrigatória dentro do Scrum. Então, assim, às vezes as pessoas até colocam determinados defeitos, vamos dizer assim, determinados frameworks, sem saber exatamente, né? Não estou dizendo que o pessoal do Spotify não sabe o que é Scrum, mas às vezes criticam determinadas coisas que são apenas práticas sugeridas e não práticas obrigatórias. É claro que isso aconteceu num outro momento e o framework foi evoluindo ao longo do tempo, mas eu só queria apontar isso para vocês aqui, que mesmo se eles estivessem usando o Scrum hoje, né, a utilização de uma velocidade, que é uma métrica, né, que muitas equipes utilizam, e a utilização do burn down chart, que é um gráfico, né, para medir o progresso do time, e essas duas coisas não são práticas obrigatórias. As outras, sim, de fato, né, a reunião aí de sprint planning é algo que é obrigatório, digamos, dentro do framework, essa quebra, né, dos itens aí em tarefas e as estimativas ainda são coisas realmente bastante presentes dentro do Scrum. E uma outra coisa que eles fizeram foi mudar o nome, né? Como eles usavam só o Scrum, eles tinham a figura do Scrum Master e eles passaram a chamar esse cara de Agile Coach. Né? Nesse vídeo eles até falam que eles queriam menos um cara que era o mestre de um processo e mais um líder servidor. E aqui tem um outro engano também, né? Porque na realidade o Scrum Master, ele é não só aquele cara que garante, né, que está todo mundo utilizando o processo da forma correta, e garante não no sentido de ser um QA que obriga as pessoas, porque ele não tem essa autoridade sobre os outros papéis, mas garante no sentido de estar ali, né, ensinando, de estar auxiliando as pessoas a entender claramente quais são esses papéis, etc. Então, ele tem essa função, mas ele também tem a função de líder servidor. Então, assim, a compreensão, se a gente for tentar ter a compreensão correta, é que esse papel aqui ele foi modificado, ou esse nome foi modificado, mas porque eles realmente não queriam ficar presos ao Scrum e a essas regras, né, algumas das regras, e queriam poder experimentar outras coisas da agilidade sem ficar preso, né? Eventualmente algumas práticas do Kanban, por exemplo, ou de outros métodos e outros frameworks. E aí, então, eles passaram a chamar o que antes era chamado de Team Scrum, né? Passaram a usar esse nome aí que é o Squad. Algumas pessoas chamam de Squad, mas lá no vídeo eles usam muito Squad com o A aberto, né? Ao invés de Scrum Team. E ele faz bastante questão de usar esse Autonomous Squad aqui, porque inclusive é citado que a grande força direcionadora-chave dentro da empresa passou a ser a autonomia. Então os squads foram criados muito para garantir a autonomia desses times. E a gente vai ver como que esse valor, né, ou esse pilar, né, esse grande fundamento, ele é bem importante e talvez ele seja, né, um dos grandes motivos pelos quais outras empresas não conseguem replicar, porque as pessoas acham que agora o squad é simplesmente montar um time lá e chamar de squad. Não é. Ele precisa de ter essa característica fundamental, não é a única, né, a autonomia, mas é uma característica bastante importante. Então vamos lá para o que eu acho que talvez seja a principal definição aqui desse webinar, né, que é
o que é um squad? Então, o squad é um time pequeno, multifuncional e auto-organizado, geralmente com menos de 8 pessoas. Até aqui, extremamente parecido com o time Scrum. O time Scrum também é um time pequeno, também é multifuncional no sentido de que ele tem dentro dele todas as competências que são necessárias para gerar o produto, né, que vai ser o produto final daquele time, e ele é auto-organizado no sentido de que ele próprio define a sua forma de trabalhar e não é gerido, não é liderado de uma maneira autocrática por ninguém. E o Scrum usa um tamanho recomendado de 3:9, que é muito próximo do que está aqui também, né? E é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. E aí tá, eles se sentam juntos e têm responsabilidade ponta a ponta, que basicamente, né, é dizer que tem todas as habilidades lá dentro, né? Então, como no Spotify a gente está falando de software, a parte de design, codificação, liberação, manutenção, operação, enfim, tudo, né? Inclusive a parte de operação e de manutenção posterior, isso fica na mão de um mesmo squad, não tem essa coisa de um time desenvolve, o outro dá a manutenção. Mas repare que não existe aqui, né, nessa parte da definição, nada que destoe muito do conceito do que é um time Scrum. Por que eu estou fazendo esse paralelo, gente? Porque eu sei que o Scrum é utilizado em muitas empresas, às vezes desejo de muita gente se aprofundar no Scrum, até se tornar uma pessoa certificada dentro do Scrum. Então eu quero que vocês, quando vocês ouvirem o termo squad, dentro de algum contexto, de algum ambiente, vocês consigam fazer esse paralelo aí, que eu acho que vai facilitar bastante as coisas para vocês. E também a gente quer evitar a desinformação, tem muita gente falando besteira por aí. Autonomia basicamente significa que esse squad ele decide o que construir, como trabalhar em conjunto. Agora é aquela história, essa parte já há uma diferenciação do time Scrum, porque alguns times vão usar os sprints lá conforme o Scrum, alguns vão usar Kanban e vão fazer a limitação do trabalho em progresso por outras formas que não é sprint, alguns vão usar uma mistura das duas abordagens, então ficou totalmente liberado no âmbito aí das práticas, né? Então, aqui a gente já tem então uma diferença do time Scrum, e aqui a gente tem uma outra característica que o Scrum também não traz, foi um adicional, né? Cada squad ele tem uma missão de longo prazo, né? E aí tem alguns exemplos do que seriam essas missões. Por exemplo, fazer com que Spotify seja o melhor lugar para descobrir músicas, isso pode ser uma missão. Pode ser uma coisa mais interna também, como a missão do squad é garantir infraestrutura para que todos os times façam o teste AB, né? Ou pode ser, de novo, uma coisa mais aspiracional, uma coisa mais ligada à experiência do usuário, criar a experiência Spotify de rádio, ou às vezes até um requisito mais técnico, né? Porque a gente tem que lembrar que o Spotify é um produto aí com milhões e milhões de usuários, então às vezes cada pequeno pedacinho ali precisa de ter vários times dedicados, porque tem uma complexidade muito grande. Por exemplo, prover soluções de pagamento, que tem que ser escaláveis, que tem que funcionar, que tem que lidar com fraude, tem que lidar com uma série de coisas que às vezes em outros cenários não seriam necessários, né? Então aqui mais uma característica distintas. E os squads também eles são projetados para se sentirem como uma mini startup. Isso também não tem descrito dessa forma dentro do Scrum, mas não acho que seja nada, tanto essa característica quanto essa questão da missão aqui, não é nada que vá contra, né? Talvez a parte que vai mais contra só aquela liberalidade em relação ao uso das práticas, e mesmo nisso não é tão diferente assim, porque o Scrum não proíbe que você coloque outras práticas dentro, né? Ele só exige que você utilize aquele mínimo que está colocado dentro do framework. Mas o que significa, né, fazer com que esses squads eles se sintam como uma mini startup? Significa que eles são encorajados a aplicar os princípios do Lean Startup. Lean Startup é um movimento, né, tem inclusive um livro de mesmo título, escrito pelo Eric Ries, ele é o grande expoente, e ele criou essa metodologia, né, mostrando que empresas, as famosas startups aí, que são essas empresas nascentes, mas que visam uma alta escalabilidade, elas não podem se dar o luxo de ficar tentando criar um produto perfeito e tentar acertar de cara aquilo que o mercado quer, né? Então, a Lean Startup é justamente, tem esses dois grandes pilares aqui, que são a presença do MVP, que é o mínimo produto viável, né? Minimum Viable Product,
que significa você liberar o mais rápido possível, desde que, claro, aquilo traga algum valor, né, para o seu cliente, e de uma forma frequente, sempre procurando feedback. E também a aprendizagem validada, que ao invés de ficar simplesmente tendo aquele guruzão lá, dizendo, isso aqui vai funcionar, ou isso não vai funcionar, simplesmente testar cada coisa. Eu acho que essa funcionalidade nesse produto vai ser legal, a outra pessoa acha que não vai ser. Então, o que você pode fazer? Você tem lá milhares de usuários ou milhões de usuários, cria essa variação, apresenta essa nova funcionalidade para parte, né, da sua base de usuários, deixa outra parte da base de usuários trabalhando ou utilizando o produto como era antigamente e vê qual que é melhor, qual que vai ter um melhor engajamento, qual que vai ter um melhor retorno. Né? Isso que a gente chama de a junção de MVP com aprendizagem validada. E apesar do Squad ter toda essa liberdade, né, existem também alguns limites, né? A gente já falou aqui da missão, né, que ele tem uma missão. Eu estou dizendo isso porque a gente diz que foi dito, né, ali dentro daquela outra definição de que o Squad define o que fazer, como fazer, só que não é uma anarquia total, né? Então ele tem essa missão, que ela é perene, e tem que seguir também o que é a estratégia geral para o produto como um todo, né? E também tem metas de curto prazo aí que são renegociadas a cada trimestre. Isso garante, né, um certo grau de alinhamento aí, ao mesmo tempo em que dá essa liberdade. Eu queria ouvir de vocês agora, gente. A gente falou um pouco a respeito, eu vou continuar. Alguém aí já trabalha ou trabalhou em um ambiente em que usa um conceito similar ao de Squad? E se trabalha, eu queria que vocês descrevessem brevemente aí no chat, só porque o pessoal está bem caladinho, é sempre bom saber se está todo mundo acompanhando aí. E se você não viveu esse ambiente, eu queria que você colocasse não também, por favor, para eu saber que você está ligado aí e que você ouviu a questão. Então, você, no seu ambiente de trabalho, já participou de algo que se assemelha ao Squad? Sim ou não? E se sim, também poderia colocar aí para a gente. A gente tem aqui o Carminho dizendo que não. O Carlos também não. O Alexandre também não. O Dercilei colocou que já trabalhou com algo do gênero. Depois, Dercilei, se você puder, inclusive, descrever para a gente um pouco mais de detalhe como é que foi essa experiência, qual foi o contexto, se foi no âmbito de software, se foi em outro cenário. O Carlos está dizendo que tentou emplacar num projeto de engenharia, mas foi vencido pela tradição. Thiago disse que está a primeira vez ouvindo o conceito. O Francisco diz que já viveu o Scrum, então pode ser, né, que de repente você trabalhou em algo que poderia ser chamado de Scrum, talvez com algumas pequenas diferenças aqui. O Frei está dizendo que não vivenciou, mas que a empresa já está utilizando. Enfim, a maioria diz que não, mas eu acho que talvez algumas pessoas que já tenham trabalhado com métodos ágeis tenham vivido algo muito próximo, né, apenas com algumas modificações. O Dercilei está dizendo que usou numa implantação, né, de sistema, e o Fábio também como Scrum Master de um Scrum Team. Continuando nessa descrição, para vocês verem aí que na verdade existem outras coisas em comum, é comum dentro de um squad a gente ter um Product Owner, né, que é aquele papel lá do Scrum. Né? Então, assim, ele não tem um líder, não tem uma pessoa que manda, né, dado que o time é auto-organizado. Mas ele tem um PO, sim, é bom que tenha, né? E o PO vai ser aquele cara que vai dar o tom sobre o que tem que ser feito no produto, né? Maximizar, né, o valor daquele, na realidade, daquele pedaço do produto, né? Porque, na realidade, você tem um produtão, no caso do Spotify, e você tem subprodutos, e cada subproduto pertence, de certa forma, aí, né, entre aspas, a esse squad. O Decilei está comentando que, inclusive, suavizou o repasse do conceito para que os dinossauros não questionassem. A gente, às vezes, tem que, né, descrever de uma maneira que seja mais palatável aí. Então, como eu disse, o PO ele é responsável por priorizar o trabalho a ser feito pelo time, mas não se envolve no como, da mesma forma que no Scrum. E existe uma sincronia, né? Pelo menos numa daquelas referências eles falaram que os POs aí de diferentes squads, eles colaboram entre si para manter, né? Fala-se um documento aqui, mas um repositório, um roadmap de alto nível do produto, para que tenha-se uma ideia de para onde que o produto está indo como um todo, né? E aí cada PO é responsável por manter um backlog de produto para o seu squad. Então existe uma unificação, né? Mas existe também os backlogs aí específicos
para cada squad. E existe também a figura do Agile Coach. Não fica claro nos artigos se é uma relação de 1 para 1, do tipo, cada squad tem o seu Agile Coach, ou se às vezes um Agile Coach ele pode atender a vários squads. Eu imagino que seja essa segunda opção, né? Então ele só diz que tem acesso a um Agile Coach que ajuda o time a evoluir, melhorar a sua forma de trabalhar. Eles realizam as retrospectivas, reuniões de planejamento de sprint, 1 a 1, etc. Claro, vão realizar reuniões de planejamento de sprint quando for o caso, né? Se estiverem utilizando o Kanban sem utilizar alguns desses eventos aí do Scrum, ele vai estar ajudando a equipe a utilizar nessa outra forma de trabalhar. Mas a gente tem que entender que o coach é isso, é alguém que auxilia, né? Não de uma maneira autocrática, mas ensinando, mas fazendo com que a própria equipe vá percebendo a melhor forma de trabalhar e vá descobrindo por ela mesma qual que é a melhor forma de se auto-organizar. O Decilei está comentando que utilizou a figura do Kanban para controle de atividades e o Trello. Bacana, Decilei. Agora, por que a autonomia é tão importante, né? Por que o pessoal lá do Spotify bate tanto nessa tecla? E por que muito provavelmente o conceito de squad surgiu por causa dessa necessidade de autonomia, né? Vamos ver alguns detalhes e já eu vou voltar aqui no chat, tem uma pergunta ali do Thiago. Né? Primeiro porque a autonomia é motivadora, né? E pessoas motivadas criam produtos melhores. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro chamado Drive. No Brasil, a tradução foi Motivação 3.0, do Daniel Pink. Ele fala do que motiva de fato os funcionários dentro do seu trabalho, né? E a gente tem 3 grandes pilares lá, que são a maestria, a autonomia e o propósito. Né? A autonomia é você ter voz, né, de dizer como é que você vai trabalhar, né? Você não ficar nessa historinha aí de simplesmente receber ordens sem ter essa visão maior do porquê está fazendo aquilo. Você tem uma voz na forma como você trabalha, né? E isso faz com que, né, as pessoas criem produtos melhores. Além disso, torna a empresa mais rápida. Por quê? Porque essas decisões são tomadas localmente, não por um bando de gerente e comitê que tem que ficar fazendo reunião para decidir coisas que poderiam ser decididas na hora ali pelo próprio time. E a forma de organização via squads, com essa autonomia, minimiza handoff. Handoff é o quê? É troca, né? Você está fazendo uma coisa num determinado lugar e ter que pedir para uma pessoa que está num outro departamento, numa outra localização, fazer isso. Normalmente vocês têm que entrar numa fila, né? Isso gera espera, né? E quando há espera fica difícil escalar, né? É claro, né, gente, que essa autonomia e essa redução de dependências entre os squads, isso não acontece de graça. Né? Existe um esforço grande e um esforço contínuo, né, do Spotify e de todo mundo que implementa esse modelo para tentar sempre quebrar, né, essas dependências aí o máximo possível. Não é simples, né? Mas se isso for importante, né, especialmente para aquelas empresas que querem ter um tempo de resposta rápido, né, para o cliente, seja para clientes intermediários ou para o cliente final, é interessante. Agora, é aquela história, né? Tudo isso tem um custo, né? Manter, né, essas dependências aí mínimas e manter esse tempo de resposta alto, às vezes acaba gerando a necessidade de ter alguns outros custos que compensam, né? No caso do Spotify e outras empresas que trabalham dessa maneira. Aqui um exemplo, né, do que seria um caso em que você tem esses handoffs, né, essas dependências. Então, esse time precisa de alguma coisa, tem que pedir para o outro, e vira uma bagunça danada. Eles querem realmente reduzir isso aqui. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, tem alguns comentários. O Thiago está dizendo, como os squads lidam com prazos quando em projetos maiores as atividades de squads diferentes dependem do termo das atividades de outros. É isso que eu estava falando, Thiago. Eles fogem disso como o diabo foge da cruz, né? Não trabalhar com grandes projetos. É interessante que eles até falam, tem hora que a gente precisa, assim, de ter alguns deadlines. Né? Então, por exemplo, eventualmente quando o Spotify faz alguma parceria com algum outro produto, tem que fazer uma integração com um produto que está fora, o pessoal tem que acordar prazo. E aí, claro, você vai ter que meio que o que eles fazem é o tal é como se fosse o Scrum de Scrums, né? Os vários times ali que vão trabalhar de uma maneira coordenada,
eles se reúnem também diariamente, né, e usam uma espécie de burn down chart para ir avaliando, né, e para ficar lidando com esse prazo. Mas o que é importante destacar é que a empresa, por filosofia, ela tenta evitar os deadlines, ela tenta simplesmente estar o tempo inteiro gerando. É claro que isso tem muito a ver com o perfil do Spotify, né? Ela tem essa condição. O objetivo do Spotify é o quê? Ter a maior quantidade de usuários, né, o maior faturamento possível, a maior receita, a maior experiência possível para que as pessoas continuem utilizando o Spotify. E isso não necessariamente requer projetos grandes, né? Eles fazem isso de uma maneira contínua, sempre gerando valor e sempre evitando tentar fazer grandes apostas, do tipo, daqui um ano a gente vai ter tal coisa. Não. Né? Se daqui um ano eu imagino que eu vou ter tal coisa, eu não vou definir esse data de um ano, eu vou aos poucos vendo como é que eu vou chegar lá, e isso acaba ficando como um grande objetivo, né? A gente falou de alguns objetivos ali trimestrais, né, ou quadrimestrais que são definidos, mas o objetivo é ir fazendo isso continuamente, sem usar essa figura dos grandes projetos, tá? O Ricardo disse que também rodou Scrum com 4 squads na Caixa Econômica, né, com Kanban e Management 3.0. Então, no caso, teve uma mistura, que assim aconteceu no Spotify, né, de vários frameworks, de vários métodos aí. E o Pablo colocou: estou pensando em implantar em um próximo projeto de implantação de um projeto de engenharia, usina hidrelétrica, multidisciplinar, civil, elétrica, mecânica, etc. Mas já sei que será muito difícil, porque a maior parte da equipe é das antigas e um modelo tradicional. Porém, a empresa está com um programa de inovação forte. Talvez você possa fazer isso com pequenas entregas, né, Paulo? Talvez não necessariamente com um projeto como um todo, mas você pode, talvez como dinâmica de trabalho, né? Uma vez eu falei de um estudo de caso até tem lá no meu canal, tá? Se você puder dar uma olhadinha, acho que é da reforma do metrô de Chicago. Eles não, claro, a abordagem principal era tradicional, preditiva, e eu acho que era o mais adequado mesmo, mas eles já aplicavam algumas práticas, né, de ter essa equipe colocada, todo mundo no mesmo lugar, multidisciplinar lá, para fazer algumas coisas saírem mais rápidas. Então, às vezes não dá para implementar tudo, né, mas já dá para ter alguma coisa. Acho que você pode ir por esse caminho aí. Agora, uma coisa importante também que é citado nesses materiais é isso aí, olha, seja autônomo, de fato, vamos tentar reduzir, né, essas dependências, mas não vamos subotimizar, né? Quer dizer, não vamos ficar também só com esse foco no time, né? Porque, beleza, o squad tem a sua própria missão, mas ela tem que estar alinhada com a estratégia do produto, com as prioridades da empresa e com outros squads, né? Então, assim, a missão geral do Spotify é mais importante que qualquer squad individual, né? Então a gente não pode perder isso aí de vista, né? Eles até fazem, digamos, usam essa frase aí, né? Que os times são loosely coupled, quer dizer, eles são fracamente acoplados, né? Tentando eliminar essas dependências aqui. Agora, eles são fortemente alinhados com a missão geral, né? Da Spotify. Né? E até essa figura é interessante porque ela mostra esses dois quadrantes aí de alinhamento versus autonomia, que é preciso ter as duas coisas, né? Não adianta só ter autonomia, porque se você tem uma autoautonomia, por exemplo, e um baixo alinhamento, que é esse quadrante aqui, né? Aqui a ideia é o seguinte: esse cara aqui é como se fosse o líder, né? E ele espera conseguir cruzar o rio. Esse é o grande problema que ele está tendo que enfrentar. Né? Se não existe um alinhamento, as pessoas sequer sabem que tem que cruzar esse rio e fica cada um trabalhando por si. Então eles estão autônomos, mas sem um objetivo comum, sem um propósito comum. Aqui nesse quadrante, por outro lado, não. Né? Ele consegue passar essa missão, todo mundo tem que cruzar o rio e vocês descubram como. Eu não vou ficar dizendo como, vocês têm autonomia para fazer isso. Aqui nesse quadrante é uma situação muito ruim, que você não tem nem alinhamento, nem autonomia, né? Então um microgerenciamento sem ter uma visão. E aqui é o que acontece em muitos lugares, né? A empresa tenta conseguir o alinhamento por meio de uma baixa autonomia, ou seja, todo mundo ali no chicote, né? Lá, nós precisamos de cruzar o rio e eu que sou o chefão aqui, eu sou mais inteligente que todo mundo e eu já decidi que o único jeito de cruzar esse rio é construindo uma ponte, né? Então a gente tem aqui um alto alinhamento e uma baixa autonomia. O ideal é ficar aqui, né? Porque se você tem um alto alinhamento, você tem condições de dar mais autonomia para o time, porque eles já sabem onde se quer chegar.
né? Essa história aí que muita gente às vezes acha que é só besteira, que é só papo moderno, papo de coach, como muita gente diz, né, que é o propósito, mas a empresa ter uma visão, não só um propósito dessa forma como dizem por aí, mas ter uma visão clara de onde quer chegar e ter isso definido, isso ajuda muito para dar mais autonomia para as equipes, né? Então é isso, o alinhamento, né, ele habilita a autonomia. Quanto mais alinhado, né, mais você consegue ter essa autonomia de uma maneira que não vá ficar todo mundo perdido, né? Bom, a gente já vai passar para o conceito de tribo, que é um outro conceito. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando. O Dercilei até está dando uma sugestão, acho, aqui para a situação do Pablo, né, que o Pablo é lá do projeto de engenharia. Ele diz, Pablo, sugestão juntar equipes pequenas com necessidades em comum, criar material de apoio, montar um time com visão de negócio manual, criar material de comunicação, camisa, banner, brinde, algum acessório que identifique, valorize a equipe, em seguida transferir responsabilidades, ou seja, criando a equipe multidisciplinar, valorize, isso vai somar muito. Bom, bacana. Bom, além do conceito das squads, né, a gente tem aí o conceito de tribo, que na realidade é uma coleção de squads. Por que isso é importante, né, gente? À medida em que a empresa vai crescendo, você imagina uma empresa, por exemplo, com 500 funcionários, com 1.000 funcionários, e sendo que o time ele tem no máximo 8 pessoas, né? Se você tiver, vamos fazer uma conta rápida, vamos supor que você tem 800 funcionários, com 8 você vai ter 100 times. Né? E se não tiver algum grau de organização desse time, a coisa fica muito dispersa. Então, criou-se o conceito de tribo, que é justamente uma coleção de squads que trabalham em áreas relacionadas. No caso do Spotify, um music player, ou, por exemplo, um conjunto de times trabalhando com infraestrutura de back-end, né? Que é os servidores, lá o software que roda nos servidores para conseguir atender muita gente ao mesmo tempo. Né? Então, esse é o conceito de tribo, uma coleção de squads correlacionados. Então, elas são necessárias aí para dar um pouco mais de estrutura, né? E a gente já vai ver esse outro conceito aqui também, que é o chapter, né? Então, dentro de uma tribo eu tenho aqui as squads, que a gente já falou a respeito, mas a gente tem na horizontal aqui também os chapters ou os capítulos, mas eu acho que isso nem se traduz muito para o português. Normalmente o pessoal fala chapter mesmo. E o que é esse chapter, né? Por que ele é importante? Vamos imaginar aqui uma situação real no cenário da Spotify. Imagina que um testador no squad A, ele está lutando contra um problema que um outro testador lá no squad B resolveu na semana passada. Né? Então, repare, essa autonomia, essa descentralização, ela é importante, mas é preciso arrumar alguma estrutura de centralização também, não centralização sufocante, né? Mantendo essa autonomia ainda, mas algum tipo de troca de conhecimento entre esses diversos times para não se perder também essa vantagem. Né? Porque senão, se os squads forem 100% autônomos e não tiver nenhuma comunicação entre eles, qual que é a vantagem de você ter só uma empresa? Era melhor o Spotify sempre ir se partindo, né? Você tem que aproveitar um pouco também dessa, digamos, entre aspas, economia de escala, esse conhecimento que flui dentro da empresa, e os chapters eles servem justamente para isso, né? Então, o squad ele é a principal dimensão, né, e tem um foco na entrega e na qualidade do produto. Então, você tem, por exemplo, o squad que trabalha lá na parte de busca do Spotify. Ele está sempre querendo melhorar a busca, sempre entrega. Agora, para conseguir isso, ele precisa de várias disciplinas. Né? Ele vai precisar ali de ter um cara que trabalha com UX, né? User Experience, ele vai ter que ter um programador front-end, um programador back-end, ele vai ter que ter alguém que trabalha com teste, né? Então essas disciplinas na realidade são os chapters, né? Então o chapter é uma área de competência como qualidade, Agile Coach ou User Experience, ou codificação em Ruby, ou como eu disse, teste, tudo isso pode ser chamado, né, de chapter aí. Então, na realidade, serve para ter esse alinhamento técnico, de certa forma, entre os diversos squads. Mas não é assim, ele não define regras absolutas, tá? Então, assim, os membros do chapter, eles até se encontram regularmente para discutir os desafios da sua área de expertise, mas o chapter, ele não prescreve do tipo, nós estamos trabalhando agora com uma ferramenta de controle de versão aqui, que é o CVS, ou é o Git, ou é qualquer outro, e todo mundo tem que usar isso. Não existe isso, né? Eles simplesmente vão discutindo boas práticas e, naturalmente, os diversos squads vão ou não, né, se apropriando dessas novas práticas, mas é um ambiente de troca ali, né? Então, a gente tem
aqui, né, esses times, os squads voltados para a entrega, e o chapter é voltado para a disciplina técnica, né? É como se fosse a área funcional, isso é como se fosse uma estrutura matricial, mas já já a gente vai ver no que isso difere de uma estrutura matricial mais tradicionalzona que a gente vê nas empresas aí, tá? O Thiago comentou, os chapters fazem a coesão dos squads, dependem do alinhamento da empresa. Eles fazem essa coesão no que diz respeito a essa parte mais técnica de cada disciplina, né? E o que é interessante é o seguinte, você é um membro do squad e o chapter leader, que digamos é o líder desse, não é um departamento, né, mas desse grupo de pessoas aqui, é um gerente, entre aspas, que na verdade ele também é um líder servidor. Ele é focado em treinar e orientar, né, essa pessoa dentro da área de expertise técnica aqui. E é interessante, gente, que o líder do chapter, ele também é um membro do squad, né, para que ele não tire o pé da realidade. Então, o líder de um chapter, por exemplo, de programação em Python, vamos supor que tenha esse chapter aí, o cara trabalha com isso também no dia a dia dentro de uma squad, né? Então, ele pode ser colega de alguém dentro da squad e, ao mesmo tempo, líder daquele chapter. Então, repare que não tem essa coisa de o gerentão é o cara que só manda. Não, ele é digamos, um líder técnico ali que tem esse objetivo de certa forma, fazer essa coesão, como disse o Thiago aí, mas uma coesão também light, né? É mais para que haja uma troca ali, para que haja, né, uma troca de experiências e de melhores práticas no que diz respeito à parte técnica. O Francisco está perguntando, André, então é bem diferente do Scrum com as equipes multidisciplinares? Na verdade, não. Olha só, o que o Scrum tem é o squad. O que o Scrum realmente não se preocupa, né, ele não entra nesse mérito, ele não diz como que é essa organização, ele simplesmente fala, eu tenho os times Scrum aqui. Ele realmente não entra nesse mérito aqui. Tá, de ter essa especialização técnica. Talvez alguns frameworks de escalar o Scrum podem até, de repente, ter essa visão. Mas o Scrum no seu core, se você for olhar ali o Scrum Guide, ele está sempre muito focado nesse time aqui. Ele não proíbe isso, mas não entra nesse mérito. Tá? Então aqui a gente tem realmente um adendo, né, um adicional em que o modelo, entre aspas, Spotify, ele trata de algo que o Scrum não trata, né, que é essa estrutura organizacional nesse outro sentido de especialização, né? Quem já estudou para o exame PMP, né, gente, já deve estar meio que mapeando essas coisas aí para algumas discussões que a gente tem lá, né? Que é essa questão da especialização extrema versus a não especialização, né? Quando a gente tem, por exemplo, um ambiente projetizado, é muito parecido com os squads sem a presença do chapter. Se a gente tem uma estrutura funcional, já é o contrário. É uma estrutura que só tem chapter e praticamente não tem squad, né? Então, o projetizado é só squad. A funcional é só o chapter. E a matricial é que talvez fique mais próxima. Eu vou já falar com vocês, mas eu acho que talvez, é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado com essas classificações, mas talvez o que mais se aproxime aqui realmente seja a matricial forte, né? Que é uma matricial que tem essa figura da especialização, mas que dá um foco muito grande no time de projeto, entre aspas, porque não necessariamente isso aqui trabalha em projeto, trabalha com um produto, né? Mas a lógica é mais ou menos a mesma ali. É interessante que eles mostram também que é o seguinte, apesar das figuras serem bonitinhas assim, a gente tem que entender que a vida real é um pouco mais tosca, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, de um chapter de uma disciplina não ter ninguém nesse squad aqui, mas tem um monte de gente nesse, né? Então, assim, não precisa de ser linearzinho daquele jeito ali, né? As figuras são um pouco mais feinhas ali. Esse é um exemplo real de uma tribo lá dentro do Spotify num determinado momento que eles bateram essa foto desse desenho aí. As tribos têm uma outra característica que é o seguinte, elas são projetadas para não terem esse conjunto de squads mais chapters, elas são projetadas para não terem mais do que 100 pessoas em geral. E isso vem de uma teoria, de um número que talvez vocês já tenham ouvido falar, queria até que vocês comentassem aí no chat se já ouviram sim ou não, se já ouviram falar do número de Dunbar. Eu nem sei se é assim que se fala, mas tem a ver com esse pesquisador, o Robin Dunbar, ou Dunbar. Qual que é a lógica? Eu acho que talvez até naquele livro Sapiens se fale disso. O número de Dunbar é um número
que seria a quantidade máxima de pessoas que uma comunidade poderia ter sem criar muita regra burocrática. Então, se a gente pensar lá nos nossos ancestrais, quando não tinha o conceito de país, não tinha imperador, não tinha estado, não tinha município, não tinha nada disso, né? Só tinha uma tribo, né? Lá no tempo das cavernas, eles falavam que as tribos tinham no máximo ali, esse número varia de 100 a 230, e o pessoal acaba usando muito 150. Dizem que as tribos tinham no máximo 150, que era a quantidade de pessoas que dava para você ter ali, que era a turma da galera, né? Você então podia conversar, trocar ideia, sem ter que ficar inventando regras, sem ter que inventar essas burocracias que as nossas comunidades hoje em dia têm, né? De ter o município, o vereador, o estado, né? Ter toda essa parafernália. E o que essas empresas mais ágeis querem com isso é evitar a parafernália, né? Fazer com que ela seja o mínimo possível, por isso que eles trabalham com esse número de mais ou menos 100 para cada tribo aí. O Paulo tá confirmando aí, é isso mesmo. Então eu não estou doido não, Paulo, lá no Sapiens ele fala assim, um pouco a respeito disso, né? do Harari, esse livro que ficou bastante famoso. E aí o que talvez que vocês possam se perguntar, e meio que eu já adiantei, mas isso não é então uma estrutura matricial? Né? Pô, isso aí, quem estudou mais uma vez lá para o PMP, eu já vi essa historinha, vocês estão, né, trazendo como algo novo aí, isso aí já existiu em algum outro lugar. De certa forma, sim, mas de um jeito muito especial, de um jeito diferente. Como eu disse, né, dá para a gente fazer alguma analogia, talvez, aqui com uma estrutura matricial forte. É forte no sentido de que ela é mais voltada para a entrega e menos para a disciplina, né? Em estruturas matriciais convencionais, como é que é a lógica, né? Em especial de uma estrutura balanceada, uma matricial balanceada ou até mesmo uma matricial fraca, né? Pessoas com habilidades similares são agrupadas em departamentos funcionais, então você tem a área de marketing, a área de finanças, a área de engenharia, a área de RH, e elas são associadas a projetos e se reportam a gerentes de projetos e a gerentes funcionais. Essas duas figuras são mais centralizadoras de poder, né? No Spotify, dentro desse modelo, o foco são os squads, né? Elas são agrupadas em squads e talvez nem seja uma estrutura matricial forte, porque numa matricial forte, os times de projetos eles acabam mudando muito, né? Você tem o início de um projeto, o fim, depois aquilo se reagrupa. No caso do squad, não. Eles são colocados, eles são estáveis. É claro que há mudanças, né? Mas a ideia é que essas pessoas não fiquem trançando demais, não sejam... essas estruturas de squads, elas tendem a não ser temporárias, né? Assim como são as estruturas de projeto. Então, nesse sentido, mesmo a matricial forte talvez não seja uma analogia perfeita. Mas então no Spotify, pessoas de diferentes skill sets, né, essa equipe multifuncional colaboram e se auto-organizam para entregar um produto extraordinário. A dimensão dominante é o squad, né? Assim como na matricial forte, a dimensão dominante seria o time de projeto, mas difere na questão da perenidade do time, né? Agora, as pessoas estão fisicamente localizadas no squad, não na área funcional, e passam a maior parte do tempo no squad, não na área funcional. A área funcional é mais uma estrutura virtual, né, de colaboração ali entre as pessoas. Esse modelo, gente, do squad, existe uma pesquisadora, uma pessoa muito atuante na área, talvez você já tenha ouvido falar, chama Mary Poppendieck, e ela descreve o modelo aqui do Spotify, né, o modelo teórico até antes do Spotify, como sendo do professor e o empreendedor, né? Então o chapter lead seria o professor, né, que está, mas não um professor impositivo, um professor mais moderno, que está compilando as melhores práticas de cada disciplina e fazendo com que o time trabalhe tecnicamente bem. E o Product Owner é o empreendedor, aquele cara que está dando o tom, né, daquele produto ou daquele subproduto ali. E correndo por fora, a gente tem a figura do Agile Coach, né, que trabalha dentro dos squads, sem ser o cara que está dizendo, né, o que tem que ser feito, mas o cara que está ajudando a turma a trabalhar em conjunto, a se auto-organizar, né, e a fazer esses modos de trabalho mais modernos aí funcionarem. E só para a gente fechar, né, essa parte estrutural, a gente tem as guildas, ou guild do inglês, né, que é como se fosse um super chapter, só que um super chapter mais light. O chapter ele tem uma estrutura ali em que tem uma pessoa, né, responsável localmente, normalmente a gente tem, normalmente isso acontece só dentro da tribo. A guilda não, o guild é um grupo de interesse virtual também,
sobre um determinado assunto específico. Né? Então, é uma comunidade de interesse mais abrangente, não está restrita à tribo, pode ter a empresa inteira, um grupo de pessoas que quer compartilhar conhecimento, ferramentas, código e práticas. Os chapters, eles são locais, eles pertencem às tribos, mas as guildas em geral não. Né? Você pode ter, inclusive, pessoas que não pertencem a chapter relacionado. Então, você pode ter, por exemplo, vários chapters de teste. Você pode ter uma guilda de teste abrangendo esses vários chapters. Você pode ter uma pessoa que não é de nenhum chapter de teste que quer aprender mais sobre teste. Né? De repente ela não é hoje, ela não trabalha hoje com isso, mas gostaria de trabalhar posteriormente. E a gente tem que lembrar que dentro desses times áreas também, esse conceito da multidisciplinaridade, né, é sempre interessante você ter algumas pessoas que são coringas, né, que às vezes trabalham em mais, né, de uma posição ali. Né, isso acaba sendo algo interessante para diminuir também as dependências. E cada guilda tem um coordenador em tempo integral. Então, diferente do cara do chapter que trabalha também lá no squad, né, o cara da guilda não, ele é um cara mais que está por conta só de coordenar esse grupão, de fazer com que os encontros aconteçam, né, que você tem às vezes eventos, congressos dentro da empresa, ou ferramentas, né, que você vá estar fazendo a disseminação desse conhecimento aí ao longo do tempo, tá? Bom, gente, assim, o principal da apresentação era isso. Eu queria ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou só mostrar algumas figurinhas aqui para vocês nos slides, mas o que eu queria fundamentalmente, né, até porque a gente já está chegando aí perto de 10 para as 9, eu não gosto de fazer apresentações muito grandes, é o que eu sempre brinco, eu quero que vocês voltem depois. E se eu fizer uma apresentação muito grande, acaba que vocês não conseguem ficar até o final, mas eu queria abrir para perguntas, ver se vocês têm alguma dúvida em relação a algum aspecto. O Francisco está dizendo, essa estrutura precisa de muita coordenação e comunicação. Não, na verdade é o inverso, tá, Francisco? O que se quer é justamente o contrário, né? Então eu vou dar um exemplo para você, porque exige muito esforço, às vezes, justamente para evitar isso. Vou dar um exemplo aqui com essas figurinhas. O que acontece? Eu vou entrar um pouquinho rapidinho numa parte um pouco mais técnica aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender, mesmo quem não trabalha com software, mas é usuário do software, vai entender. O que acontece? As empresas, de modo geral, elas estão desse lado aqui, as empresas não ágeis, elas enxergam o processo de release, né, de liberação de software, como algo que é muito custoso, algo que é muito difícil, algo que sempre dá problema, né? Se você trabalhou já em qualquer empresa, você já deve lembrar em algum momento na sua vida pregressa que dia que muda o sistema é o dia que as coisas dão pau, que tudo dá errado. Então, quer dizer, fazer release é um troço que é visto tradicionalmente como ruim. E por causa disso, você faz release de uma maneira muito rara, né? No jeitão tradicional. Esse jeito mais moderno é o contrário, eles querem fazer com que o release seja fácil e com que ele aconteça, né, de uma maneira frequente, o tempo inteiro. Né? Existem empresas como a Amazon, por exemplo, que tem milhares ou centenas de releases por dia. Né? Por quê? A coisa é tão descentralizada que se ele fizer um release e alguma coisa der errado ali, aquilo não vai ferrar o sistema da Amazon inteira. Né? Então, o que aconteceu, por exemplo? Um exemplo real e prático aqui, né? Essas releases desacopladas. O aplicativo do Spotify, tempos atrás, eu não me lembro agora se é o do Android, se é o do iPhone, ou se é os dois, ou se é o player de computador, mas ele era um aplicativo monolítico. Né? Então tinha muita dependência, você tinha vários times, vários pequenos times trabalhando em cima dele. Aqui sim você precisava de muita coordenação. Né? Por quê? Se esse time aqui de repente fez alguma coisa, alguma funcionalidade aqui e quer liberar isso para o público usar, mas se ele não combinar muito bem com essa turma aqui, o que pode acontecer? Se essa turma tiver com um código meia boca no meio do caminho, ele vai liberar, esse time aqui vai liberar uma coisa que é legal, mas esse time vai liberar uma coisa bugada e isso vai ferrar tudo, vai acabar gerando, né, um problema lá na ponta. Isso, nesse cenário aqui, você precisa de muita comunicação e coordenação. Agora, o que acontece? Nesse cenário aqui, eles acabaram reescrevendo meio que o jeitão da aplicação toda e desacoplaram tudo. Então, esse pedacinho aqui é dessa equipe e ele é totalmente dissociado desse outro pedacinho, que é totalmente dissociado desse outro pedacinho. Por que isso? Porque agora essa equipe, ela consegue trabalhar sem muita coordenação com as outras, né? Por quê? Porque a coisa está
desacoplada, ela consegue vir aqui mexer nisso, fazer um experimento, colocar isso para o usuário sem que essa turma aqui nem fique sabendo disso. É claro que nem sempre isso acontece, mas, né, é possível isso acontecer em muitos casos quando você tem esse desacoplamento. Então, voltando aqui ao que o Francisco perguntou, essa estrutura precisa de muita coordenação e comunicação, ao contrário, essa estrutura aqui precisa de muita coordenação e comunicação entre as equipes. Essa aqui tende a precisar de menos, tá? A Edilene está dizendo que foi ótimo, a Priscila que foi muito produtivo, o Carmine que foi muito legal, o Ivo também, o Ricardo comentou, engajamento de todos com entrega de valor no menor espaço de tempo. É isso aí, essa aqui é a ideia. Eu acho que era basicamente essas. Só um último slide que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, que é menos técnico, que é essa ideia de cross-pollination versus padronização, né? Cross-polinização é maior do que padronização. Então, aquilo que eu comentei com vocês, o objetivo do chapter não é sair inventando regra que todos os squads têm que usar, né? À medida em que um squad descobre algo legal, ele começa a polinizar, ele começa a lançar essa ideia em outros squads, pode até ser que eventualmente pessoas de um squad vá trabalhar em outros para fazer essa polinização, mas não tem uma mudança do time como um todo, né? Então, essa abordagem de você ir jogando sementinhas de novas práticas, ao invés de simplesmente falar, todo mundo é obrigado a usar isso aqui, para eles tem sido uma estrutura mais flexível e mais otimizada, né, que tem funcionado bem. Deixa eu só sair aqui do slide, então vamos voltar. O Thiago está perguntando, existe uma figura do coordenador geral, mesmo de maneira informal, que em algum momento irá cobrar os resultados dos squads? Em termos de cobrança não existe não, tá, Thiago? Às vezes existem, em um desses artigos eles falavam num coordenador geral do sistema como um todo, mas não era nesse sentido de cobrar resultado, não. Os resultados eles são definidos, né, em termos dessa missão, em termos até de alguns resultados trimestrais, mas não tem uma pessoa que fica ali cobrando, não. É um negócio bem descentralizado mesmo, né? E talvez a grande dificuldade, eu acho, de implementação que exista em empresas mais tradicionais seja isso, né? As empresas elas não querem muito abrir mão de controle, elas querem ter um controle um pouco maior. Então, a minha visão, né, para vocês aqui, e o meu objetivo, a minha missão até como educador, eu tenho isso para mim, não é dizer, isso é assim, tem que ser assim para todo mundo, né? O que eu quero é mostrar para vocês diversos contextos, diversos cenários que tenham ligação com gestão de projetos, com gestão de produto, com liderança, né? E o mundo ágil está crescendo muito forte, mas para que vocês possam entender aí como que funciona e vocês mesmos possam tentar enxergar até que ponto faz sentido aplicar. E o que eu acho legal é o seguinte, às vezes não é uma questão de 8 ou 80, né? Às vezes alguma ideia que está aqui pode se aplicar na situação de vocês e outras ideias eventualmente não sejam tão interessantes assim, mas é legal conhecer, né? E é legal também, sugiro mais uma vez, que vocês conheçam os frameworks, né? Conheçam, estudem, se possível até se certifiquem naqueles que são possíveis, né? Como o Scrum, como o Kanban, porque é o que eu estou dizendo, a gente vê muita gente aí, né, que gosta de ser, às vezes, moderninho demais e que gosta de bater em framework, que framework ingessa, mas eu acho que a visão do Spotify, ela mostra muito uma visão que eu acho que é interessante do profissional, como ele deve conduzir a sua carreira em relação a essa parte ágil. Eu acho que todo mundo todo mundo que tem interesse nessa área tem que conhecer o Scrum. Ainda que não vá utilizá-lo na sua plenitude, é interessante porque justamente você tem essa capacidade, entendeu? De conhecer algo e ver se faz sentido ou não. Então tem muita gente que fala assim, aqui o Scrum a gente não usa, né? Porque não quer realmente ter esse engessamento de uma série de práticas, mas acaba que usa muita coisa, usa o PO, né, o Product Owner, usa o Scrum Master, às vezes só chama de Agile Coach, mas é muito parecido, às vezes não tem, né, todos os eventos ali, mas usa uma retrospectiva, por exemplo. Então o Scrum ele é bem interessante porque ele é um framework completo e que ele dá essa ideia completa de como que todos esses elementos funcionam em conjunto. Se na sua empresa não faz sentido usar Sprint, por exemplo, beleza, você tira, mas às vezes não faz sentido usar o Sprint, mas faz sentido ter o PO, faz sentido ter um Agile Coach e faz sentido de vez em quando ter uma retrospectiva.
E mesmo que você não tenha sprint, o Kanban tem, por exemplo, o replenishment, que é o momento em que você joga novos elementos. Porque a sprint planning normalmente faz isso, né? Você puxa elementos para serem implementados. Se você não tem, em algum momento você tem que jogar novos elementos ali para serem realizados. Então, assim, eu acho que é bem interessante a gente ter, né, essa visão de como os frameworks funcionam, porque mesmo as empresas que dizem que tem um modelo próprio, você vê que é muito citado, né? A base inicial foi o Scrum, a utilização das práticas, um mix das práticas de Scrum com Kanban, então não dá para abrir mão, e nem todo mundo é Spotify, né, gente? Na grande maioria das empresas existe realmente não a criação de um modelo totalmente novo, mas um embasamento muito forte nesses frameworks, então como profissionais para aumentar, né, digamos, eu ia falar atratibilidade, nem sei como é que fala, porque eu não gosto de falar em empregabilidade, né? Porque hoje essa palavra está meio fora de moda, mas a trabalhabilidade que vocês têm aí para o mercado, é legal ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado dos frameworks, que eu acabei não entrando aqui também, tá? Falar nisso, eu não vou falar a respeito de maneira aprofundada aqui, mas a gente deve estar iniciando entre setembro e outubro uma próxima turma do meu preparatório para certificações PSM1 e PSPA1. É um curso só que vai te permitir se certificar tanto como Product Owner como Scrum Master, tá? As duas coisas, a prova PSM1 para Scrum Master, a prova PSPA1 para Product Owner, e você vai ter todo esse embasamento, essa base, essa fundamentação de como funciona o Scrum para esses dois papéis, para que você tenha uma clareza muito grande de como é que isso ocorre na prática, tá? O Francisco está perguntando, André, como que é feita essa polinização? Como que se formam as tribos? Como é feita essa identificação de perfis dos membros dos squads? Bom, a identificação de perfis dos membros dos squads é por necessidade, né? Você, naturalmente, num squad, você vai precisar de 3 programadores, de 2 testadores, você vai percebendo isso aí de acordo com a necessidade de trabalho mesmo. As tribos se formam por, digamos, proximidade ali dos squads, né? Então, você tem, às vezes, um squad que trabalha com um assunto X, um outro squad que trabalha com um assunto Y. Vamos pensar num ERP, por exemplo. Você tem vários módulos dentro desse ERP. Talvez cada módulo possa ser uma tribo. E cada squad cuida de uma parte, né, de um módulo dentro desse ERP ali. Então, normalmente é por afinidade ali, por entrega, tá? É a maneira mais utilizada. E a polinização, um jeito interessante de fazer, às vezes, é trocando algumas pessoas, né? Então, uma determinada, apesar de eu falar que tem uma estabilidade nas equipes, também não significa que ninguém pode sair, nunca possa mudar, né? Significa que a mudança não é uma constante. Mas, às vezes, tem uma pessoa que, vamos supor, a gente está muito na onda da inteligência artificial agora, e aí, de repente, seus produtos usam o Watson, né, lá da IBM, que é esse framework para... não é nem framework, né, esse ambiente para se criar coisas relacionadas à inteligência artificial. E de repente um determinado cara começa a usar o Watson numa determinada equipe. Pode ser que ele passe para uma outra para polinizar, para ensinar outras pessoas a como usar o Watson também. Então normalmente trocando pessoas ali, isso pode acontecer eventualmente. A Edilene está perguntando sobre bibliografia. Tem sim, a bibliografia é aquela que eu coloquei, né, logo no começo. Eu vou passar de novo aqui para vocês, rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Você pode dar um print na sua tela, porque depois é só jogar no Google. A bibliografia é esse artigo, ó, Scale Agile at Spotify, e guardem o nome desse cara aqui, ó, Henrik Kniberg. Ele é que está por trás de tudo isso. Ele é um Agile Coach lá que trabalhou no Spotify durante algum tempo, né, e ele ajudou a fazer a compilação de todo esse conhecimento. Então, esse artigo, esse é um PDF, tá, de 14 páginas, dá um print, acho que é mais fácil do que você copiar. O outro é esse vídeo, Spotify Engineering Culture, parte 1, tem no YouTube também, tá? Aqui tá no Vimeo, mas tem no YouTube, tá no site, o site é o Labs lá da Spotify, né? E tem aqui, ó, Spotify Labs, e tem a parte 2, Spotify Engineering Culture, basicamente tudo que eu falei aqui, exceto essa ponderação, essa relativização, essa comparação com o Scrum, que isso eu que trouxe, né? Mas essa específica aqui do modelo entre aspas, Spotify, tá nessas 3 referências aí, tá? O Ricardo está perguntando, André, você vai montar alguma turma para certificação PMI SCP? Provavelmente esse ano não, eu vou ainda ficar
nas certificações da Scrum.org, que eu ainda acho que elas têm tido uma procura maior. Ainda estou avaliando se eu vou montar no ano que vem alguma do PMI-ACP, tá? Talvez além da PSM1 e PSPO1, eu crie uma outra turma para uma outra certificação que tem me chamado a atenção, que é a PSK, também da Scrum.org, que é a Professional Scrum com Kanban, né? É uma certificação que ajunta Scrum e Kanban, que acaba sendo um profissional bastante procurado aí pelo mercado também, tá? O Francisco está agradecendo, obrigado, Francisco, valeu. O Delano colocou, Edilene, tem muita bibliografia para vários temas que permeiam a agilidade, Scrum, Kanban. Realmente, né? Essa bibliografia que eu falei, Edilene, foi em relação a essa parte específica do Spotify. Mas o que não falta é bibliografia aí para agilidade, né? Você tem o Scrum Guide no caso do Scrum, você tem no caso do Kanban os livros do David Anderson, né? Que são referências bem interessantes. Tem um outro cara chamado Daniel Vacante. Tem um outro chamado Klaus Leopold. Esses são o Daniel Vacante e o Klaus Leopold são autores que eu gosto muito, junto com o David Anderson, né, que foi o que ressuscitou o Kanban aí, né, para o mundo de software. O Kanban que começou lá na Toyota, mas o David Anderson começou com esse movimento. Mas tem esses dois caras, os livros deles são muito bons também, um chamado Klaus Leopold e o outro chamado Daniel Vacante. No caso do Scrum, tem o Scrum Guide, e dá uma olhadinha no site scrum.org, né? Quando você entra lá em certificações, tanto na PSM1 quanto na PSPO1, tem várias referências lá. Acaba que eu até criei o curso, porque a grande dificuldade das pessoas ao estudar, né, para essas certificações é justamente achar um único livro, que não tem, tá? Não fala assim, eu vou estudar para certificação PSM, me fala qual que é o livro que eu tenho que estudar, igual o pessoal usa no PMP o livro da Rita. Não existe, né? É um conjunto de referências, né? Então o curso foi mais no sentido de facilitar esse trabalho, de evitar que vocês tenham que estudar um monte de coisa. Mas para quem gosta de ler, ler 5, 6, 7, 8, 10 livros, pode dar uma olhadinha lá nas referências da Scrum.org, entra em cada uma das certificações de uma maneira separada, e depois na bibliografia para certificação tem muita coisa legal lá que fala ou sobre o Scrum diretamente ou sobre outras coisas mais acessórias, tá? Tem as duas coisas. O Hernani está agradecendo, obrigado aí, Hernani, obrigado também ao Nidson. Então é isso, gente, acho que passamos da hora aqui, né? Mas é sempre um prazer responder às dúvidas de vocês. E aí fiquem ligados, vou tentar permanecer, né, com a frequência aqui nesses webs, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um por semana, ou no máximo um a cada 15 dias. Fiquem ligados também no meu Instagram, então se você não me segue ainda no Instagram, por favor, vai lá, todo dia eu coloco uma questão, a gente vai sempre variando um pouquinho, né? Então é Andriele Ribeiro, coloquei para vocês, procura aí Instagram, Andriele Ribeiro, todo dia estou publicando alguma coisa lá nos stories, uma questão voltada para Scrum, voltada para Kanban, né? Para que você possa ir se familiarizando com isso aí. A gente está com alguns outros posts acessórios também. Tenho também o meu perfil no LinkedIn, que é Andriele Ribeiro também, o meu canal no YouTube, que é Andriele Ribeiro também. Então fiquem ligados que a gente está sempre publicando muita coisa, tá bom? Um grande abraço. Vocês tendo se cadastrados para o webinar, se vocês não recebem, vão passar a receber os meus e-mails também, sempre que a gente tiver novidades, tá bom? Grande abraço então, gente, e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.